E finalmente, para a nossa última apresentação, porque nós recebemos confirmação dos nossos últimos convidados, eu queria convidar o professor Bruno Gonçalves a fazer a última apresentação e obrigado pela sua presença. Olá, boa tarde. Partilhar aqui o ecrã. Boa tarde a todos e muito obrigado desde já pelo convite. Espero que estejam a ver a apresentação. Sim, confirmo. Ok, muito obrigado pelo convite e para falar um pouco sobre energia nuclear, que costuma ser menos apelativa e mais controversa que os dois temas anteriores, embora as alterações, a genética e o uso da genética também consiga levantar grande furor entre várias pessoas. Mas eu vou falar sobre energia nuclear e o papel que pode ter nas alterações na era das alterações climáticas. O meu contacto com o nuclear começou quando eu era pequeno. Quando eu tinha cerca de 8 anos, na coletividade do sítio onde eu vivi, havia muitas exposições e uma das exposições que eu vi era sobre Hiroshima e Nagasaki. E como podem imaginar, para um miúdo de 8 anos, este tipo de imagens causaram algum choque, e algumas das quais que não estão aqui, que não pus porque acho que são chocantes demais, ficaram-me na memória durante bastante tempo e inclusive encontrei algumas delas na net quando estava a procurar fotografias para ilustrar. Mas o que é um facto é que, como eu era um ávido leitor e muito curioso, cresci a ver o outro lado e as outras aplicações. E a verdade é que, ainda que o começo do nuclear e o primeiro contacto que o mundo teve com o nuclear tenha sido bélico, a verdade é que a energia nuclear é diferente de armas nucleares. E, na realidade, a energia nuclear é uma arma de descarbonização maciça. E isto é que é o facto importante e que eu gostaria de chamar a atenção. O motivo pelo qual precisamos desta arma na guerra contra as alterações climáticas, e já foi dito hoje, é porque a população mundial já excede os 7.900, ou está em breve a chegar aos 7.900 milhões, ou 7.900 mil milhões de habitantes, e que querem ter uma qualidade de vida similar ou melhor do que aquela que nós temos atualmente. Aliás, nem todos os habitantes no planeta têm a mesma qualidade de vida e não têm o acesso à energia que nós temos atualmente. E o problema é particularmente grave porque 61% da eletricidade consumida no mundo ainda provém da queima de combustíveis fósseis. E reparem, eu vou falar de nuclear, mas o nuclear representa cerca de 10% da eletricidade. Por que é que isto é relevante? É relevante porque a queima de combustíveis fósseis produz uma quantidade significativa de CO2 e que o liberta para a atmosfera. Na realidade, a eletricidade, como um todo, apenas representa 27% do CO2 que é libertado para a atmosfera, sendo que o restante resulta de produção de materiais, cimento, aço, plástico, todos os materiais que usamos, fazer crescer para plantas, produção de adubos, para estufas, etc., os transportes, que representam 16% deste CO2, e depois aquecimento e arrefecimento. Por que é importante ter estes números em mente? É porque no combate à descarbonização, muito provavelmente uma das soluções é eletrificar grande parte destes processos que sejam eletrificáveis e eletrificar de preferência não pela queima de combustíveis fósseis, mas por métodos de produção de energia elétrica que não produzam CO2. Ou seja, nós temos que inovar para zero para produzir melhor a eletricidade. E inovar para zero significa que temos que identificar as tecnologias que melhor podem corresponder a este desafio, e este desafio que é extremamente importante e extremamente urgente. E, de facto, a energia nuclear é a energia que tem uma menor gama de emissões, se forem expressas em gramas de CO2 por quilowatt-hora, ao longo de todo o seu ciclo de vida, o que significa que tem em conta a produção, a construção, o desmantelamento e a operação de centrais nucleares. Estão aqui os vários números e, efetivamente, o nuclear é aquela que menos gramas de CO2 produz. Há energias quase comparáveis, mas com valores ligeiramente superiores,
como é o caso da eólica. A solar fotovoltaica é superior. Reparem que há uma gama grande de variação nos valores que estão aí apresentados, sobretudo para a solar fotovoltaica, para a eólica e, em particular, para a energia hídrica. E é por isto que eu digo, e eu disse, a energia nuclear é uma arma de descarbonização maciça, mas não é uma arma, é a arma de descarbonização maciça que nós temos à nossa disposição. O importante também de começarmos a definir, ou começar a explicar às pessoas o que é isto da energia nuclear. Quando nós falamos de reações nucleares, existem duas reações que conduzem, ou que libertam uma quantidade significativa de energia. Uma delas é a fissão nuclear, e é destas que falamos quando estamos a falar de centrais nucleares, que resulta da desagregação de um átomo de um elemento pesado, tipicamente o urânio-235, mas dentro dos reatores também se forma plutónio, que também se desagrega e produz calor. O outro lado das reações nucleares é as reações de fusão nuclear, nas quais dois átomos leves se fundem para libertar uma quantidade significativa de energia. Ambas as reações produzem muita energia. E, só para vos dar uma ideia, a reação de fusão nuclear liberta 4 milhões de vezes mais de energia que a queima de combustíveis fósseis. É também importante salientar, isto são dados da Agência Internacional de Energia, que a energia nuclear continua a ser uma das tecnologias de baixo carbono com menores custos expectáveis. E isto é uma estimativa para 2025, numa base nivelada, o que quer dizer que a comparação é feita em termos similares. A energia nuclear, em particular, se for por extensão de tempo de vida de centrais já existentes, é particularmente baixa, porque, obviamente, todo o custo do investimento inicial já foi efetuado, mas também a construção de novas centrais pode ter custos muito comparáveis. Obviamente, a eólica, sobretudo a eólica em terra, tem valores também baixos e o solar fotovoltaico tem vindo a diminuir, mas quando pensamos em termos de eletricidade despachável, aquela eletricidade que está lá, que não é intermitente e que pode dar uma resposta imediata em caso de aumento de procura, efetivamente a energia nuclear está entre aquelas que têm um menor custo. É também uma energia limpa, como eu já vos disse, o grama CO2, com menor dependência de materiais críticos. Estão aqui os materiais que são necessários para produzir 1 megawatt de energia, e com base, ou 1 megawatt de potência instalada, aliás aqui nem é a produção, e as toneladas de materiais necessários. E se vocês olharem em particular, por exemplo, para as eólicas, veem que precisam de quantidades significativas de cobre e de outros materiais. O cobre em particular, embora pareça extremamente abundante, há vários estudos recentes que indicam que para a transição energética, nos níveis que estão a ser previstos atualmente, o cobre poderá não existente e o que se pode vir a prospectar pode não fazer face à procura, por exemplo, mas também muitos outros materiais, incluindo terras raras e outros materiais como o cobalto, que são usados em quantidades significativas nestas energias renováveis e que efetivamente podem vir a faltar pela quantidade necessária. E por outro lado é preciso ver que a forma como estes materiais são extraídos da terra. Temos aqui um exemplo, é a mina de terras raras. Eu digo a mina porque praticamente produz 95% das terras raras no mundo atualmente. Não é que elas sejam raras, elas são bastante abundantes, mas não há muitos outros sítios que façam esta exploração. E estas minas na China, estão aqui a ver as minas a céu aberto, conseguem ver aí a cidade quase diminuta ou apenas perto das minas, mas também conseguem ver as bacias de rejeitados resultantes dessas minas e nessas bacias rejeitadas são depositadas uma grande quantidade de lamas tóxicas. E só para vos dar um exemplo, muitas vezes há uma grande preocupação com a radiação. Essas lamas tóxicas registram 3 vezes o nível de radiação por comparação com a radiação ambiente. Ou seja, quando nós falamos de energias renováveis e energias verdes, temos que olhar com muita atenção para todo o ciclo de vida e ver que existem alguns aspectos menos verdes nessas energias. Não quer dizer que contabilizando como um todo que efetivamente o balanço não seja positivo, comparando, por exemplo, com minas de carvão e com a queima de carvão, mas efetivamente temos que ver como um todo e o impacto que tem como um todo, e não é porque está longe e do outro lado do mundo que o impacto
é menos significativo. Se nós compararmos e equacionarmos estudos do ponto de vista da área ocupada, materiais utilizados por fonte de energia, e está aí mais ou menos sumarizado nesse gráfico, a dimensão das bolas representa os materiais, minerais críticos usados por cada uma dessas fontes de energia, a escala de cores representa a quantidade de CO2 produzidos, e no X temos a área utilizada e no Y temos os materiais usados, e nós vemos que efetivamente o nuclear está extremamente bem posicionado do ponto de vista de área utilizada, tem a menor área, mais de 100 vezes menos área que o solar ou a eólica, usa muitos menos materiais e produz menos gramas de CO2 por quilowatt-hora. O problema é que muitas vezes quando falamos nuclear as pessoas associam o nuclear a algo inseguro, aos acidentes de 3 Mile Island, de Chernobyl, de Fukushima, e têm a percepção que não existe risco associado a nenhuma das outras fontes de energia. E tipicamente toda a gente concorda que a energia eólica é segura. Obviamente há muitas dúvidas do ponto de vista, muitas dúvidas não, há certezas até do ponto de vista de impacto que tem no ambiente e nos animais e nos pássaros, aves migratórias, etc. Aliás, é recente um caso no tribunal americano em que uma empresa foi condenada a pagar uma indemnização pela morte de águias americanas, mas no global é considerado, é tipicamente aceito que a energia eólica é segura. No entanto, às vezes as coisas correm mal. Este aqui está um exemplo, é muitas vezes usado, é um acidente raro, aconteceu no Reino Unido durante uma tempestade, e a eólica simplesmente pegou fogo, mas infelizmente vocês se procurarem encontrarão muitos outros acidentes com fogo. E não quer dizer que por não serem raros que não possam ter um impacto, por não serem frequentes, que não possam ter um impacto significativo. Eu só quero que considerem por um momento se isto acontecesse em Portugal durante um período de seca extrema. Infelizmente nós temos uma experiência do que pode acontecer com um incêndio em Portugal e quantas mortes pode este incêndio causar. E na realidade, só para compararem, a energia nuclear está entre as energias que menos mortes causam em termos de terawatt-hora produzido. Está aqui o número de mortes, mortes por acidentes e poluição do ar. Obviamente a queima de petróleo ou de carvão ou de gás tem números muito mais significativos, até porque contabiliza também todos os impactos que a poluição causada tem na saúde, mas verão aqui que o número de mortes, já contabilizando os acidentes de Chernobyl e Fukushima, a operação de centrais, fabricos de combustível e a exploração mineira, efetivamente o número é bastante diminuto. Só queria considerar-se também por um momento, por exemplo, dados que estão publicados em artigos científicos, do impacto que teve na Alemanha o abandono das centrais nucleares no pós-Fukushima. Estima-se que, em termos de mortes prematuras adicionais resultantes do substituto, que é a queima de carvão e de gás natural, a Alemanha tem mais 1.100 mortes por ano, porque abandonaram uma energia que é limpa por energias que são muito mais poluentes. Um outro aspecto que costuma preocupar as pessoas quando falamos de energia nuclear são os resíduos nucleares, mas eu gostava que considerassem por um momento se toda a eletricidade que vocês consumirão ao longo da vossa vida, cada um de vós, os resíduos resultantes da produção dessa eletricidade com base em energia nuclear caberiam numa lata de refrigerante. Aliás, na realidade, para Portugal, e tendo em conta aquilo que é o consumo per capita atual para Portugal, eu fiz os cálculos, caberia num terço da lata de refrigerante. Os Estados Unidos, que o consumo per capita é 2,7 vezes maior que o consumo em Portugal, encheria a lata. Mas estamos a falar de uma lata de resíduos para toda a energia de uma vida de uma pessoa. O que resulta do facto de a energia, o combustível é denso, é uma energia que é densa e, por esse facto, produz-se muito menos resíduos. Um outro termo de comparação, porque as pessoas preocupam-se onde é que armazenamos estes resíduos, está aqui o exemplo do armazém na Suíça que armazena todos os resíduos radioativos de alto nível produzidos na Suíça desde 1970. E este edifício tem 68 por 41 metros e 20 metros de altura e estima-se que irá acomodar todos os resíduos até 2050. Atualmente, verificando os números, a Suíça já produziu mais de 1.002 terawatts-hora com base em energia nuclear. Os resíduos que estão aqui certamente serão um pouco menos, representam menos que 1.002 terawatts-hora
porque parte deles ainda estarão, os dos últimos anos, ainda estarão em piscinas de arrefecimento, como é habitual no processo de tratamento dos resíduos, mas efetivamente podem ver que a sala onde se acomoda todos estes resíduos é bastante pequena. Aliás, se fizerem os cálculos, toda a eletricidade consumida em Portugal à taxa de consumo atual, estes resíduos ou esta quantidade de energia daria para 20 anos. Um outro número interessante é se adotássemos agora um reator de 1 gigawatt, os resíduos, a quantidade de energia produzida, ou os resíduos que aqui estão a ver, corresponderiam a 114 anos de produção de um reator. Se fosse 1,4 gigawatts, seria qualquer coisa da ordem dos 80 anos. Ou seja, é bastante denso. Na realidade, esta densidade de combustível também está bem expressa aqui, com uma pellet de urânio de 2,5 centímetros de altura, conseguimos produzir tanta energia como queimando 481 metros cúbicos de gás natural, ou 545 litros de petróleo, ou 1 tonelada de carvão. Só para vos dar um exemplo do carvão, as pessoas têm muito medo da radioatividade, mas não têm a noção que a radioatividade próxima de uma pilha de cinzas da queima de carvão é 10 vezes superior à radioatividade nas imediações de uma central nuclear. Ou seja, é maior só a radioatividade que é concentrada pelo efeito da combustão, porque junta urânio, tório, etc., é bastante significativo o efeito. E, de facto, o nuclear tem tido um papel na Europa, tem vindo a decrescer, no polo de Fukushima, com o abandono nuclear, decresceu, mas atualmente ainda 21,9% da eletricidade produzida na União Europeia em 2021 proveio da energia nuclear, mas temos ainda uma quantidade significativa de carvão, de petróleo, de gás natural. Obviamente, as renováveis têm vindo, com as políticas adotadas, têm vindo a crescer. Em Portugal, eu não tenho aqui o gráfico, mas não sei se vocês têm a noção que, tipicamente, tirando em anos excepcionais, nós importamos cerca de 9 a 10% da nossa energia elétrica, e ainda que façamos de conta que somos antinuclear tipicamente, ou pelo menos uma parte da população é antinuclear, na realidade consumimos eletricidade nuclear, porque o nosso perímetro, a nossa fronteira energética, inclui 7,4 gigawatts de centrais nucleares espanholas, que muitas vezes nos acodem no momento em que não existe, em que não conseguimos produzir eletricidade suficiente. E posso-vos dizer, e adiantar desde já, porque fiz muito recentemente os cálculos, estão no LinkedIn para quem me quiser seguir, os cálculos que o aumento da introdução de energias renováveis vai aumentar a intermitência e não vai necessariamente resolver o problema, e que daqui para a frente, com os cenários previstos para 2035 e 2040, vamos ter períodos de excesso de produção de energia, mas esses períodos serão intercalados por períodos de grande déficit de energia, e esperemos que não tenhamos apenas que esperar que sejam os nossos vizinhos a nos acudir. Temos que pensar muito naquilo que é a segurança energética nacional. Ainda em termos de energia nuclear, há países que estão a apostar no nuclear. Claramente a China tem feito uma forte aposta, aumentou 400% a produção de energia nuclear desde 2011, está a construir qualquer coisa da ordem dos 8 reatores por ano, e tem a intenção de ter uma quantidade significativa até 2035. E ainda é uma gota d'água naquilo que é o consumo energético da China, mas eles estão a fazer uma forte aposta com novas tecnologias, com reatores tradicionais, a tentar desenvolver novos conceitos e reatores que, ao propagarem-se, ao serem construídos, eu costumo dizer que é tipo IKEA, a IKEA dos reatores, que são todos iguais, vão reduzindo drasticamente os custos e também o tempo de construção destes reatores, que é outro aspecto que costuma ser apontado como problemático à energia nuclear. Na realidade, as pessoas preocupam-se muito com os acidentes nucleares. É preciso ver que os acidentes nucleares, primeiro, Three Mile Island não teve efeitos no exterior, apesar da série da Netflix. Chernobyl foi efetivamente um acidente nuclear. Se consegue diagnosticar o problema e porque é que aconteceu, era um reator que não tinha edifício de contenção e tinha vários problemas de desenho que criaram todo o problema. Houve um número significativo de mortes que estão acreditadas a Chernobyl, mas depois temos Fukushima, que é o outro acidente que as pessoas se lembram, que apesar de parecer dramático, não causou nenhuma morte por radiação. E isto está em relatórios sucessivos
da ONU, podem procurar os relatórios da ANSKIR, a Agência Internacional para a Segurança Radiológica, não me lembro exatamente o nome total, mas podem verificar que efetivamente não houve mortes de radiação. Há efetivamente um caso que não é claro, que houve um trabalhador que morreu de cancro do pulmão, mas era fumador. É difícil estabelecer a relação entre o fumar e a radiação, e efetivamente os restantes sabe-se que resultaram do processo de evacuação. Também se sabe o motivo do acidente, e em particular o motivo do acidente é interessante agora que vamos embarcar, ou que parece que estamos a embarcar na economia do hidrogênio. O acidente resultou do maremoto, a seguir a um terremoto. O terremoto não foi um problema, regra geral as pessoas perguntam, então e os sismos são problemáticos? O terremoto em si não foi um problema para as centrais nucleares, todas elas desligaram automaticamente, tal como deveriam fazer, tal como está preconizado por todos os sistemas de segurança, mas houve um maremoto, e o maremoto, efetivamente, a parede de contenção, que era bastante alta, mas não tinha sido desenhada para um maremoto daquelas dimensões, o maremoto galgou a parede de contenção e, infelizmente, no caso de Fukushima, os geradores auxiliares estavam ao nível do solo. Ficaram alagados, perdemos o arrefecimento. O problema não seria particularmente grave se o reator começasse a derreter, que pode acontecer, mas houvesse, nesse processo começa-se a libertar hidrogênio e grande parte dos reatores da OCDE nessa altura já tinham válvulas de escape para o hidrogênio, porque já tinham diagnosticado esse problema, mas infelizmente os reatores de Fukushima não tinham válvulas de escape ao hidrogênio produzido com as altas temperaturas do reator, do derretimento do núcleo do reator, e que provocaram a hidrólise da água, e acumulou-se hidrogênio que explodiu. E foi a explosão do hidrogênio, e atenção, um reator não explode, foi a explosão do hidrogênio que rebentou com vários dos edifícios de contenção, sucessivamente, porque o mesmo aconteceu em todos os edifícios, e que causou todo o problema. Ainda assim, é importante notar que Fukushima, a radiação libertada em Fukushima foi apenas 10% da radiação libertada em Chernobyl. Foi bastante mais reduzido o impacto que este acidente teve. Obviamente houve lições aprendidas e que foram trazidas para todos os reatores, e atualmente muitos reatores tiveram sistemas de exaustão de hidrogênio retrofitted, por exemplo, para resolver o problema, mas estamos a avançar em nova geração de reatores, o último dos quais que entrou em funcionamento foi o Olkiluoto 3, na Finlândia, que é conhecido e é geralmente apontado porque foi caro, demorou muito tempo, mas é um reator de nova geração, primeiro do seu tipo, um reator de água pressurizada e europeu, e que efetivamente está hoje a funcionar. Hoje não verifiquei, mas ontem estava a funcionar em pleno, a produzir 1500 e creio 83 megawatts de eletricidade, e a pô-la na rede, e está neste momento a funcionar, a fornecer energia à rede e a permitir que Finlândia e países periféricos tenham energia a um preço bastante razoável, e em particular as indústrias da Finlândia que patrocinaram este reator estão a ter preços muito competitivos na eletricidade que está a ser consumida. Há também avanços muito significativos a serem feitos agora em novos reatores de nova geração, chamados reatores de geração 4, onde se incluem os molten salt, os reatores os Small Modular Reactors, que se espera que tenham um impacto bastante significativo na adoção do nuclear, mas também na diminuição ou dos riscos, ou não tanto dos riscos, mas também do impacto que poderão ter eventuais acidentes, e também facilitar o processo de introdução nas redes ao reduzir significativamente as potências em cada um dos reatores, criando uma rede mais distribuída e que pode aumentar a aceitação deste tipo de reatores. O futuro, como trabalho em fusão nuclear, desculpem lá pôr aqui um pouco daquilo que é o futuro, acho eu. Temos que passar pelos reatores de fissão nuclear. Eu acho que isso, neste momento, é inequívoco. Os relatórios da UNES também o dizem, que não haverá descarbonização se o nuclear não entrar e não tiver um papel também bastante importante, mas a fusão nuclear poderá vir a ser o futuro. A fusão nuclear, como eu já vos disse, resulta da fusão de átomos leves, é o que o Sol e outras estrelas fazem, e atualmente o maior reator de fusão em operação é o JET, que é o único no mundo com capacidade para fazer fusão nuclear, e que ainda este ano fez uma demonstração significativa de energia de fusão durante 5 segundos. Os 5 segundos
parecem pouco, mas 5 segundos à escala dos fenómenos que ocorrem são uma eternidade, tanto fazia ser 5 segundos como ser uma hora, que do ponto de vista de estudo científico o resultado seria o mesmo, e produziu mais energia do que aquele que era o anterior recorde. Obviamente ainda não produziu mais energia do que aquela que consumiu, obviamente ainda não põe energia elétrica na rede, mas permite-nos saber identificar quais são os problemas e que estamos no bom caminho. E o bom caminho significa que estamos a preparar a operação. Antes de preparar a operação, só queria-vos mostrar o shot recordista que está aqui. Já agora foi este o momento em que foi batido o recorde. Estão a ver aqui um plasma, estão a ouvir, espero que consigam ouvir a interação com parte da câmara, os campos magnéticos, etc. E estão a ver um plasma de fusão nuclear, a temperatura no interior deste plasma são 10.000 kV, estamos a falar de 100 milhões de graus centígrados, só para terem uma ideia. Mas o passo seguinte é o International Thermonuclear Experimental Reactor. A missão é provar a viabilidade científica e técnica da energia de fusão, ter uma potência de 500 megawatts de energia de fusão, produzir 10 a 20 vezes mais energia do que aquela que gastamos, e neste processo testar a integração de todas as tecnologias necessárias para uma central elétrica de fusão nuclear. Reparem que a dimensão da máquina aumentou, espero que consigam ver no canto inferior esquerdo um homem para terem a noção da dimensão deste dispositivo. Está a ser construído no sul de França, é um projeto internacional e está bastante avançado. O que estão a ver aqui já é o interior do edifício, que tem um escudo biológico, as paredes com 2 metros de espessura, conseguem ver aí à volta, e começa a ser instalado o primeiro setor da câmara toroidal com as bobinas magnéticas, e o processo seguinte será fazer o resto do tokamak, e espera-se que entre em operação. Infelizmente não vos consigo dar uma data exata, alguns entre 2028 e 2030, eu espero que seja efetivamente o primeiro plasma. Porquê é que nós falamos de fusão nuclear? Porque a fusão nuclear é efetivamente limpa, não produz CO2, produz um número reduzido de resíduos nucleares, não quer dizer que não existam, existem alguns, mas decaem muito rapidamente, e o combustível é abundante porque vamos usar deutério, que existe na água do mar para 3 vezes 10 elevado a 11 anos, no mar e na água no geral, e o lítio. O lítio, porque o trítio não é abundante, o trítio tem um tempo de meia-vida de 11 anos, só existe artificialmente, mas nós conseguimos fazer o breeding do lítio a partir do trítio a partir do lítio, e o lítio também é abundante na Terra para 30 mil anos e nos oceanos para 30 milhões de anos, em particular porque nós usamos uma quantidade diminuta de lítio face, por exemplo, a outras aplicações, como é o caso das baterias para carros elétricos. E com o deutério existente em 45 litros de água do mar e o lítio existente numa bateria de portátil, eu consigo produzir tanta energia como queimando 40 toneladas de carvão. O passo seguinte é uma central elétrica de fusão nuclear que nós estamos a desenhar. O valor, se é 1 megawatt, se é 1 gigawatt ou 1 gigawatt e meio, ainda está a ser trabalhado, mas o que é importante é que é uma central comparável com a potência comparável às centrais atuais. Mas no fundo o que nós estamos a mudar é a fonte de calor, porque no fim o que nós queremos é produzir vapor, tal como acontece numa central de fissão nuclear, ou numa central a gás, ou numa central a carvão. Queremos produzir calor, fazer vapor e produzir, com esse vapor, fazer funcionar uma turbina para produzir energia elétrica. Apenas mudamos por uma fonte de calor mais eficiente e melhor para produzir esta energia elétrica. No fim, o que eu gostaria que retivessem aqui é que a energia nuclear não é má, a energia nuclear é uma arma de descarbonização maciça, efetivamente, e se quiserem saber muito mais sobre isto e comparação com as outras energias, podem ler o meu livro, que tem vindo a evoluir ao longo do tempo, que tem muita informação e que tem muitas comparações, tem muito mais destes números e muito mais discussão e muitos mais detalhes. Muito obrigado a todos. Obrigado pela apresentação. E agora perguntar se há aqui alguma pergunta na sala. As pessoas aqui na sala estão bastante convencidas. Sim, agora, no chat também não parece haver assim grandes perguntas. Há aqui uma pergunta do André Balsas, se em Portugal o investimento numa central nuclear seria economicamente possível ou lógico? Ainda não é claro, eu acho que são necessários mais estudos. Efetivamente, eu referi estudos que tenho posto no LinkedIn, pequenas simulações pegando nos dados dos últimos 7 anos
e com base nos cenários da Direção-Geral de Energia para os próximos, até 2035 e depois para 2040. E se nós formos ver aquilo que é previsto em termos de introdução de energia eólica, em termos de introdução de energia solar, como eu vos disse, nós verificamos que existem períodos de grande produção, não existem grandes períodos de sobreexcesso, que também é estranho. Se assumirmos que grande parte dessa produção, quando não há procura, pode ser bombada para as bombagens, ou rebombeada para trazer água para as barragens, pode-se fazer uma espécie de reaproveitamento, mas é preciso assumir que o rendimento é bastante elevado e que toda essa energia será usada para bombear água, o que não se verificou no passado, mas também é verdade que não havia um excesso significativo de produção de energia, mas se virem os dados históricos de bombagem de água vão ver que são muito baixos, estranhamente baixos face à potência instalada, mas o que também se verifica é que devido à intermitência há um déficit bastante significativo. Este déficit agudiza-se em cenários em que está prevista a eliminação de uma quantidade significativa de centrais de ciclo combinado de gás natural, e aí passamos a estar muito mais dependentes ou muito mais expostos a essa intermitência. O passo seguinte que eu fiz foi, então vamos considerar a introdução de uma central nuclear de 1.4 e uma central nuclear de 1 gigawatt, e ver o que é que acontece. E efetivamente o que se verifica é que não só se reduz o número significativamente os períodos de déficit, os períodos em que seria possível bombagem se houvesse excesso aumenta, o que dá mais segurança na capacidade deste excesso e deste armazenamento fazer face ao déficit e garantindo efetivamente que poderá criar as condições para termos segurança energética. Nessas simulações, obviamente, eu tenho que prever uma outra coisa. Em Portugal, com uma só central nuclear, precisaria ter algum backup, e o algum backup poderia ser centrais a gás, mas atualmente o backup que temos é centrais a gás, que entram, regra geral, entre 36% a 38% do tempo para produzir energia elétrica. No caso de termos uma central nuclear a funcionar em permanência, a chamada às centrais a gás seria muito reduzida e estaríamos a falar de algo inferior a 18% com os cálculos que eu fiz. É preciso fazer mais estudos, obviamente. O que eu fiz foi estudos estatísticos, tendo em conta as potências e olhando. Pode ter algumas deficiências, obviamente, mas dá uma indicação é preciso fazer mais. É preciso considerar se efetivamente faria sentido ter uma central nuclear, tendo em conta o custo em Portugal, a ausência neste momento ou reduzida conhecimento técnico na área, mas também poderia-se equacionar a possibilidade de fazer uma central nuclear em conjunto, por exemplo, com os nossos vizinhos espanhóis, e apoiar de alguma forma a renuclearização, ou aumentar o número de centrais nucleares que eles têm, e discutir melhor esse assunto. Ou seja, do ponto de vista, olhando para aquilo que são os cenários, parece fazer sentido uma central nuclear. Nós temos que garantir soluções para ter eletricidade ininterrupta. Antigamente chamava-se eletricidade de base, agora costuma-se chamar e começou-se a chamar eletricidade ininterrupta, e nós precisamos ter soluções, efetivamente. Caso contrário, vamos ter que estar sempre à espera que dos ventos, da chuva, a dança da chuva aqui pode ajudar alguma coisa, mas não muito, ou que os nossos vizinhos espanhóis estejam dispostos a ceder energia ou a ceder água, que também começa a ser um problema neste momento. Há aqui uma pergunta na sala. Olá, obrigado pela apresentação. Eu tenho, em boa verdade, tenho duas perguntas. A primeira é considerar principalmente reatores com capacidades clássicas, estamos a falar de 900, 1 giga, 1 giga e meio, e relativamente, não sei se fez algum cálculo relativamente à viabilidade económica. Eu sei que ainda não temos preços nem para NuScale, nem para os outros da praça, mas para SMRs, e qual é que seria a sua utilidade em Portugal? E ligado a essa pergunta, também queria perguntar se os cálculos que fez são para a eletricidade que estamos a consumir agora, ou se também é, por exemplo, para o calor industrial, que é utilizado em várias indústrias que podem beneficiar de reatores com temperaturas mais altas.
Vou começar por esta última. Os cálculos que fiz foi para os cenários, da DGE, da Direção-Geral de Energia e Geologia. Há um documento que se chama RMSA, qualquer coisa. Se encontrarem o meu post no LinkedIn ou se tiverem dúvidas, eu posso enviar por e-mail o documento ou o link e podem ver quais foram os pressupostos. Mas esses cenários prevêem um aumento do consumo, prevêem um aumento do consumo, por exemplo, devido à introdução da eletrificação do parque automóvel, por exemplo, e depois existem cenários ambiciosos, existem cenários conservadores que variam a maior ou maior introdução do parque automóvel e diversos aspectos da economia que podem levar a um aumento do consumo de energia. Prevêem também um aumento do ponto de vista das fontes, sobretudo das fontes eólicas. Há dois aspectos que me chamaram a atenção nesse documento da DGE, que é 2021. O primeiro é uma nota que os cenários que eles têm podem não garantir a segurança energética, que aliás foi o que me levou a verificar o que é que isto significava. A segunda, está escrito alguns lá, está meio perdido, mas está lá escrito. O segundo ponto que me chamou a atenção foi, nós temos falado muito de hidrogénio verde, e só para terem noção, o hidrogénio verde é o hidrogénio que é produzido exclusivamente com eletricidade proveniente solar ou eólica, de renováveis, mas há uma nota no relatório da DGE que diz que alguns dos centros de produção de hidrogénio poderão estar ligados à rede. Ou seja, podemos estar a falar de hidrogénio, mas não é verde, é verdinho, é verde acinzentado, mas ao estar ligado à rede é o que estiver lá. E se nós estivermos a queimar gás, não é verde. Pronto. E esses detalhes chamaram-me a atenção, aliás, levaram-me a fazer um outro cálculo, que é o que é que se consegue produzir com base naquilo que está previsto de hidrogénio, com base na eletricidade renovável, eólica. Também tenho alguns cálculos feitos nesse sentido, e quanto hidrogénio é que se consegue produzir. Ou seja, os cenários da DGE têm alguma previsão de aumento de consumo, de melhoria da economia. Não sei se cobrem todas as opções possíveis para esse aumento da economia. Como eu disse, efetivamente, parte da solução do problema passa por eletrificarmos muito mais processos. Haverá processos que serão mais difíceis de eletrificar, e são os únicos, ou são os poucos, onde eu acho que o hidrogénio efetivamente pode ter um problema, pode ter uma vantagem, que é efetivamente aqueles onde não conseguimos eletrificar. Metalurgia pesada, por exemplo, processos de calor industrial, que precisa de calor industrial intenso. Esta era uma das perguntas. A outra pergunta que fez foi em relação à potência. Efetivamente, eu fiz os cálculos para 1 gigawatt e 1,5 gigawatt, porque são reatores mais ou menos convencionais. São aqueles que poderíamos hoje começar a avaliar e a pensar. Por exemplo, o Clioto, um EPR, é 1,6 gigawatts. Foi por esse motivo que eu fiz. Efetivamente, se nós pensarmos do ponto de vista de instalação na rede, provavelmente os SMRs e SMRs de 300 megawatts, uma introdução faseada pode fazer muito mais sentido. Até pode fazer muito mais sentido até do ponto de vista de manutenção de backup da rede, porque ainda, mesmo que os SMRs possam ser ligeiramente mais caros, não é claro, ainda não existem custos significativos, mas parece que poderão ser ligeiramente mais caros, essa flexibilidade e sobretudo a flexibilidade ao nível da redundância, mas redundância que acaba por ser mais barata, no sentido em que não precisamos de tantos reatores nem num de muito grande potência, poderá efetivamente resultar. Mas é preciso que eles provem e que entrem em funcionamento. Aqui, uma discussão sobre a implantação do nuclear efetivamente terá que ponderar entre soluções provadas e que começam a cada vez a ser mais provadas e que o custo reduz quanto mais soubermos, ou first of a kind, ou second of a kind, porque aí estamos a correr o risco de estamos a desenvolver à medida ou a adotar uma tecnologia que ainda está a ser desenvolvida. É este balanço que requer muita mais discussão e que tem que ser ponderado. Não sei se respondi a todas, eu creio que acho que havia mais uma. E finalmente, só uma pergunta muito rápido, já podemos a passar da hora. A Catarina Pereira pergunta: como posso sensibilizar a comunidade à minha volta para a segurança do nuclear? Uma resposta curta, por favor. Uma resposta curta. Bom, o meu livro acho que ajuda nisso, espero. Também pode ter erros. Eu costumo sempre dizer que os meus cálculos podem ter erros, os pressupostos podem estar errados, mas também estou disposto a corrigi-los assim como forem identificados. E, efetivamente, o livro, por ser online, ser gratuito, tem sofrido evoluções ao longo do tempo. Começou com um livro razoavelmente pequeno e tem crescido à medida que as perguntas vão surgindo e que a necessidade de procurar respostas para muitas das perguntas tem surgido.
Desde logo posso-vos dizer que o primeiro grande avanço no livro foi quando começou a invasão da Rússia na Ucrânia e começaram a surgir questões acerca da guerra, do impacto da guerra, etc. Por isso, o primeiro ponto é ler o meu livro, pode ser uma boa abordagem. A outra é ler sobre o assunto. Existe a World Nuclear Association, existem relatórios da ONU sobre os acidentes, por exemplo, quando as pessoas levantam questões sobre os acidentes, faz muito sentido conseguirem apontar para fontes fiáveis acerca dos acidentes e todas elas podem ajudar a difundir, e existe muita informação na net que poderão encontrar, e obviamente se tiverem dúvidas poderão me contactar. Não é que eu seja um perito extremo no assunto, mas poderei tentar ajudar e, sobretudo, é algo que me tenho empenhado muito em clarificar e desmistificar todo o medo que existe à volta do nuclear. Professor Bruno, muito obrigado pela apresentação. Eu acho que nós vamos ficar por aqui, porque o tempo já se está a alargar. Eu vou deixar a imagem mais uma vez, o download do livro é gratuito. Está aqui a imagem para... Olha, estava, pronto. Mas podem dar para trás no stream. Eu queria agradecer aos nossos participantes, ao professor Jorge Canhoto, à Marta Calix, à Malta do Nefiste e ao professor Bruno Gonçalves. Nós somos a Replanet. Nós pensamos numa maneira de vida em que conseguimos recuperar os ecossistemas, conseguimos fazer a transição energética para uma sociedade de baixo carbono sem afetar os níveis de vida das pessoas e, ao mesmo tempo, levantar da pobreza as pessoas do sul global. Mais uma vez, obrigado a quem nos está a ver, obrigado aos participantes. Em breve vamos pôr mais dados e os contactos dos participantes para quem tiver mais dúvidas entrar em contacto com os participantes. Muito obrigado e até à próxima. Obrigado, Luís. Até à próxima. Obrigado.